Hoje eu estou aqui para te ajudar a encontrar um modelo de negócio, uma ideia de negócio, um caminho no empreendedorismo baseado em algo que você ama, mas sem destruir as suas paixões, né? Eu acho que essa é uma das maiores dores de todo empreendedor que está começando ou que quer começar a empreender, né? Empreender com o quê? O que eu vou fazer? Ainda mais no mundo de hoje, né? Tem 1 milhão de oportunidades, está tudo desburocratizado, tem IA, tem tecnologia. Cá entre nós, concorde comigo aqui, tá? Hoje em dia é muito mais fácil empreender. É muito mais fácil criar um negócio. Imagina como é que devia ser empreender há 60 anos atrás, para você encontrar cliente, para você criar produto. Cara, como é que você ia fazer algo sem ter um cloudzinho ali, um chat GPT para ajudar? É um absurdo, cara. O mundo era muito mais difícil de criar as coisas, né? Então hoje, como a gente vive num mundo mais fácil de criar, o que eu quero dizer é que a gente se sente muito sobrecarregado com o excesso de opções, né? O excesso de opções nem sempre é bom. Muitas vezes causa uma paralisia, porque já que tem um monte de opção, o que eu vou escolher? O que eu vou fazer, né? Qual caminho seguir? Afinal, são tantos, né? Então, eu acredito que, assim, o que eu quero falar nesse vídeo é que eu acredito que a pessoa por trás do empreendedor precisa ter uma visão muito sóbria, muito frio da vida, né? Um dos maiores erros que a galera comete é se envolver no empreendedorismo através da paixão. Você ama algo, você tem um hobby, você tem um prazer na sua vida de estar envolvido com algo, seja design, seja música, seja escrever, e por conta do desejo por dinheiro, né, você quer criar renda, você quer ser livre, você quer fazer só isso o dia inteiro, você não quer ter que responder ao chefe, você não quer ter que bater ponto, você vê na sua paixão uma saída para a liberdade, um ticket, né? E aí você começa a produtizar todos os seus hobbies, né? Tudo o que você ama, você quer transformar em um negócio. E o que eu quero dizer com a pessoa por trás do empreendedor precisa ter um olhar frio é porque você precisa ter muita autoconsciência, muito autoconhecimento para poder discernir uma coisa da outra, né? Uma coisa é você gostar de algo, outra coisa é você fazer o mundo pagar por isso, né? O olhar frio que eu trago aqui é que você precisa entender que nós vivemos num mundo capitalista. Nós vivemos numa selva. O dinheiro, ele nasce basicamente como um recurso para comprar coisas, e na maioria das vezes o cenário ideal é que você compre coisas que resolvam os seus problemas, né? Então, percebe como existe dois mundos aqui? Uma coisa é o que você gosta, outra coisa é o que dá dinheiro, né? E eu estou construindo o raciocínio de que o que dá dinheiro são coisas que as pessoas pagariam para ter seus problemas resolvidos na vida, né? Então, muitas vezes existe um gap entre essas duas coisas e aí o sofrimento do empreendedor apaixonado é pegar o que ele ama e tentar construir essa ponte a todo custo. E às vezes isso está muito distante. E ele tem que passar muito tempo construindo essa ponte, ele gasta muito dinheiro, ele gasta muita energia para conseguir conectar o que ele ama com o que dá dinheiro, né? Então, vamos supor, às vezes você é um artista, mas você não consegue vender sua arte. Aí você tem ideia de criar um canal no YouTube, aí não vai para frente, você não consegue monetizar. Você tenta criar um curso de arte, mas você acabou não conseguindo emplacar muito bem, ou você fez algumas vendas, mas não é uma venda o suficiente para te sustentar, para que você consiga viver somente disso, e aí demorou 1 ano para tudo isso ficar pronto, e você está cansado porque você está 1 ano fazendo isso e você viu R$ 500 no ano inteiro, né? E aí você começa a fazer outra coisa, ou seja, percebe como você está há 1 ano ali, nesse exemplo aqui, há 2 anos, sem ver a grana, tentando tirar o suco da laranja aqui e não viu o dinheiro, né? Então, e o que acontece nesse caso é que você vai deixar de amar o que você ama. Nesse caso do artista aí, você vai rapidamente se injuriar de arte, você vai enjoar, você vai querer parar de fazer isso e você vai perder um pedaço da sua alma no processo, porque você pegou algo que era do seu interesse, do seu amor e sufocou ali na necessidade de empreender isso, né? Então, o que eu recomendo, assim, o que eu sempre falo para as pessoas é começar pelo caminho oposto, pelo dinheiro. Calma, não estou falando que o dinheiro é o que importa. Deixa eu tentar te explicar o meu raciocínio, né?
É muito mais fácil você olhar para o mundo com um viés. Esse é o grande segredo. Se você entender isso, esse vídeo vai ter valido a pena, eu vou ficar feliz. Entenda o lado do dinheiro, do empreendedorismo, como empreender é resolver o problema das pessoas. Guarda essa frase. Falei aqui do lado do amor, da paixão, vamos deixar isso de lado, estou falando de empreender. Empreender é resolver o problema das pessoas. Quando você olha para o mundo dessa forma, você não olha para o mundo procurando o que você ama, procurando oportunidades. Você olha para o mundo procurando problemas. Parece simples, mas é uma diferença abissal. Você começa a ouvir a conversa das pessoas tentando diagnosticar os problemas que elas trazem. Você olha para o negócio das pessoas tentando encontrar problemas que eles têm. Você começa a conversar com seus amigos, cutucando, fazendo perguntas para ver se eles falam os problemas que ele tem. Tudo que gira em torno de dor de cabeça, problema, começa a te chamar a atenção. Por quê? Se você encontrar um problema e você encontrar um caminho para resolvê-lo, você tem um motivo para alguém pagar para você fazer isso. Logo, você tem um mecanismo de gerar renda. Cara, é simples, mas essa é a essência da coisa. Percebe como olhar para o mundo dessa forma é completamente diferente de conectar a sua paixão a dinheiro a qualquer custo. Quando você está ali procurando problemas, e você pode fazer isso de maneiras muito ativas, inclusive. Você pode perguntar para as pessoas os problemas delas, você pode pesquisar, você pode ver vídeos sobre coisas que você suspeitam que as pessoas têm problemas, você pode ler isso na internet. Percebe que a gente está buscando aqui ativamente agora uma demanda de mercado. Quando você encontrar isso, você tem aí uma oportunidade gigante de construir uma solução para esse problema. Sobre solução para esse problema, deixa eu dar um diagnóstico rápido aqui, mais técnico, tá? Como você pode solucionar o problema de alguém? Depende, de várias formas. Depende do problema, depende da solução. Você pode solucionar um problema de várias formas. Por exemplo, no caso do artista, se ele descobre que de fato as pessoas têm o problema de não saber pintar e têm esse desejo, ele pode ajudar pintando pelas pessoas, ou seja, desenhando por elas, ele pode construir um curso sobre como vender e entregar para as pessoas, ele pode embalar uma tela com um pincel e vender para as pessoas para ajudá-las a pintar. Estou dando um exemplo mais básico do mundo aqui, tá? Mas é muito diferente ele fazer isso nesse caso porque o problema é real. Ele não estava pintando, ele ama pintar e ele estava tentando encontrar um problema. Ele fez o caminho oposto. Ele encontrou um problema e agora está buscando uma solução, entendeu? Esse é o meu ponto aqui. E aí, nessa busca, você vai encontrar alguns problemas e o grande sinal verde para que tenha ali uma oportunidade de negócio é você encontrar um problema que, de alguma forma, esteja conectado com o que você ama. Essa é a mensagem do vídeo. Esse é o plot aqui, essa é a porrada. Pegou o raciocínio? Você vai começar a olhar para o mundo, vai começar a buscar problemas, dor de cabeça das pessoas, pelo que elas pagariam, e quando você encontrar um problema real, validado, alguém falando eu pagaria por isso, e isso se conectar com o que você ama, você tem um sinal de negócio, tá? Nessa jogada, uma das coisas que eu recomendo, inclusive, é que você proteja alguns hobbies seus pessoais, né? Então, não joga no fogo do empreendedorismo tudo o que você ama. Tem coisas que você ama fazer que é melhor você continuar amando fazer sem nenhum vínculo monetário por isso. De repente você gosta de ler, você gosta de pintar, você gosta de jogar videogame. Cara, faz essas coisas na sua vida, mas de alguma forma, quando alguma dessas coisas ali se conectar com um negócio, você não precisa... o que eu estou falando você precisa encontrar um interesse que esteja relacionado a resolver um problema, não a paixão da sua vida, tá? Essa é a minha visão de empreendedorismo. Por que eu acredito nisso? Dessa forma, você consegue estar muito mais próximo do dinheiro, você consegue
conectar a solução com algo que você gosta, que você ama, que você vai ter provavelmente mais conhecimento, já que é algo que você gosta, você deve ter visto muito vídeo, você já deve ter lido sobre, você já deve ter feito para você, e aí você vai conseguir mais rapidamente embalar uma solução, um produto, um serviço, seja lá o que fizer sentido para o problema, e começar a ofertar. Então, você vai lá, descobre esse problema, fala para a pessoa, cara, e se eu te fizer tal coisa para resolver esse problema? Você paga? Pago. Validou a demanda, você produz isso, entrega para a pessoa e começa a receber dinheiro por isso. Isso pode ser feito muito rápido. Você pode validar um problema com uma solução hoje criando um MVP, criando um teste, né? Você tem muito IA hoje para você criar uma solução muito rápido para algo, né? Então, eu vou dar um exemplo bem cru aqui, tá? Se alguém fala para você, putz, cara, eu tô de saco cheio para produzir meu TCC. Nem é legal isso, né? Mas tô de saco cheio para produzir meu TCC. Você fala, cara, eu criei uma IA aqui que é boa de pesquisa e de produção textual. Eu posso disponibilizá-la para você. Você pagaria para usar ela? Ah, eu pagaria R$ 90 para usar ela para fazer meu TCC. Você vai lá, cria isso e paga. E para você criar essa IA, às vezes você pode fazer isso num dia, 2 dias, 15 dias. Então, também não precisa reinventar a roda, criar o negócio mais complexo do mundo. Os melhores negócios surgem a partir de você encontrar problemas e solucionarem muito rápido, muito simples. Só um pedaço do problema, né? Abordar o começo de um empreendedorismo dessa forma, para mim, é o cenário mais real do mundo, porque o cenário que a maioria das pessoas vive, que talvez você esteja, provavelmente você que está me assistindo vive, é um cenário onde você não tem dinheiro infinito para empreender, você não tem tempo infinito para se dedicar no negócio. Você precisa fazer uma transição para o empreendedorismo que envolve alguns riscos e algumas necessidades. Provavelmente uma delas é o dinheiro, esse recurso que garante todos os outros atrelados à sobrevivência. Ou seja, esse é um movimento que você consegue fazer criando algo rápido e mínimo, validando isso, pegando o dinheiro na mão e começando a transitar aos poucos, né? É muito diferente de, por exemplo, você ama algo a ponto de querer criar um negócio para isso, mas é um negócio grandioso e você precisa passar 3 anos da sua vida se dedicando para isso. Você precisa investir muito dinheiro, você precisa comprar barracão, você precisa comprar maquinário. Cara, se você for um mero mortal como nós, esse caminho não vai ser possível sem ver a grana, entendeu? Ou, por exemplo, o caso de você encontrar um problema de alguém, mas é um problema muito grande. Cara, eu vou tentar solucionar o problema dos carros elétricos e a combustão. Eu vou criar um novo tipo de carro. Cara, é uma briga muito grande. Você vai ter que estudar muito, você vai ter que ter acesso à tecnologia. É difícil você validar isso no curto prazo e pegar a grana, entendeu? E aí isso vai exigir com que você fique muitos anos no processo. Então, eu queria desmistificar um pouco esse lance de criar algo que você ama, sim, como é que eu começo a empreender? Ao meu ver, espero que tenha ficado claro nesse vídeo, é dessa forma. Olhe para o mundo com quais problemas eu posso resolver, quais soluções simples e rápidas eu posso entregar para as pessoas e elas podem me pagar por isso e eu posso fazer isso várias vezes até que isso comece a me gerar renda o suficiente para que eu dedique a minha vida inteira para isso. Você preservou os seus hobbies, você encontrou uma forma de monetizar, mas de alguma forma é algo de monetizável que você também tem interesse, né? Curiosamente, foi literalmente assim que eu cofundei a Deltort Builders, a minha empresa hoje de criação de autoridade no LinkedIn. Eu fazia isso para mim, era algo que eu gostava, amava, e as pessoas começaram a nos pedir por isso, ou seja, elas falaram, Gui, eu tenho problema que eu não sei fazer isso e eu quero ter esse resultado que você tem. E aí a gente começou a fazer por essas pessoas e isso foi uma bola de neve que foi se criando à parte. Mas eu, em paralelo, tenho meus hobbies, eu gosto de criar conteúdo. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui, ele não tem nenhum fim monetário, eu não estou monetizando, não tem ads, não tem link, não tem nada. Eu ainda tenho a minha alma de criar, mas eu não enfiei toda a minha paixão por criar no meio do negócio. Eu tenho uma empresa rodando à parte, tenho o meu lado creator, tenho as outras coisas que eu gosto de fazer e tenho esse negócio aqui que me dá dinheiro, que me deu muito dinheiro também no curto prazo, rápido, para que eu conseguisse
me dedicar integralmente para isso, não precisar fazer outros trabalhos por fora, etc. Né? Então, esse é o olhar mais sóbrio que eu consigo imaginar, gente. Assim, um último também, mais um recado que eu queria dar aqui é para que você olhe para o empreendedorismo de uma forma um pouco mais sóbria, né? Para de tentar transformar em negócio tudo que você ama. As pessoas fazem isso e se orgulham disso. Elas acham que são visionárias. Ah, eu vejo dinheiro em tudo. Tudo que dá para monetizar, dá para vender. Parabéns, cara. Você está destruindo o prazer da sua vida de criar as coisas. Você está atrelando, você está projetificando tudo o que está tangindo aí na sua vida, cara. Isso não é saudável, isso não faz sentido e eu duvido que dessa forma você consiga ter criado vários negócios grandes, né? Porque o que acontece nesses casos é que as pessoas não vão para frente com essas ideias, elas desistem, elas ficam de saco cheio, ou isso dá errado no longo prazo, né? Empreender é um trabalho, é algo muito sóbrio, existe uma paixão, uma inclinação, como eu falei aqui, você pode usar disso muito bem, mas a minha visão é que seja algo sóbrio também, sabe? Um mix, um equilíbrio, cara. Quem diria um vídeo em 2026 falando sobre equilíbrio, né? Hoje normalmente é sempre o oposto. Ou é isso ou é aquilo, é preto no branco, ou é certo ou errado, ou é 10 ou é 0, né? E eu tô trazendo para vocês a minha visão aqui. Tente encontrar essa intersecção entre algo que você goste e algo que as pessoas precisam ali, que resolve o problema das pessoas, mas a minha recomendação é que você comece por esse lado. Você começa a encontrar oportunidades de produto e aí você começa a escolher opções de negócio. E não o mundo escolhe isso para você e você tem que fazer isso virar dinheiro de qualquer forma, tá? Fez sentido? Ficou clara essa ideia? Eu estou trabalhando muito para melhorar enquanto comunicador, ainda estou improvisando um pouco, mas estou me divertindo nessa jornada. Se você está gostando desse vídeo, de acompanhar esse canal aqui, se você está gostando das minhas ideias, deixa um comentário aqui para eu saber, vamos trocar uma ideia, se inscreve, vamos construir isso juntos. Eu estou aqui me arriscando, eu estou aqui fazendo algo que amo, sem buscar fins lucrativos por isso. Esse é um projeto que eu tenho. Isso se conecta também com negócios de outras formas, mas não tão nesse modo cru com vou fazer o que eu amo e vou transformar isso em negócio. É um pouco diferente, acho que é um papo para um outro vídeo também e posso abrir para vocês como que é a minha visão de negócio, como que são os meus negócios hoje, o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo por amor, o que eu estou fazendo por dinheiro e etc. Mas é isso, pessoal. Se inscreve, deixa um comentário aqui e vamos trocar uma ideia. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acredita que o empreendedor tem que fazer o que ele ama ou ele tem que fazer o que dá o dinheiro? Ou você está no meio termo, igual eu aqui, pensando mais nessa intersecção e pensando nesse viés também de encontrar primeiro oportunidades de problemas do que colocar a sua paixão no fogo a todo custo? E aí, qual que é a sua opinião?